princípio, antes de qualquer coisa existir, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, coberta por escuridão, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus começou a organizar o universo em 6 dias. No primeiro dia Deus disse: haja luz. E a luz apareceu. Ele separou a luz das trevas e chamou a luz dia e as trevas noite. No segundo dia Deus criou a expansão do céu, separando as águas acima das águas abaixo. No terceiro dia, Deus reuniu as águas para formar mares e fez surgir a terra seca. Criou também toda a vegetação, árvores frutíferas, plantas e ervas. No quarto dia, Deus criou os luminares no céu, o sol para governar o dia, e a lua, e as estrelas para iluminarem a noite. No quinto dia, Deus criou os animais marinhos e as aves. Ele os abençoou e ordenou que se multiplicassem. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres e, finalmente, criou o ser humano. No sexto dia, Deus formou o primeiro homem, Adão, do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando-o um ser vivente. Diferente de todos os outros seres, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, com inteligência, vontade e espírito, para se relacionar com seu Criador. Deus plantou um jardim chamado Éden, um paraíso cheio de árvores frutíferas e um rio que o regava. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou Adão ali e lhe deu a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim. Ele também lhe deu um mandamento. Adão podia comer de qualquer árvore menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que comesse, morreria. Adão viveu um período de paz e plenitude no Éden. Ele conhecia cada animal e lhes deu nomes, pois Deus lhe concedeu autoridade sobre a criação. Ele observava o ciclo da vida no jardim, maravilhado com a perfeição da natureza. Mas apesar de tudo, Adão sentia algo estranho, uma ausência que ele não conseguia explicar completamente. Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, então decidiu fazer uma ajudadora para ele. Ele fez Adão cair em sono profundo, e da sua costela formou Eva. Adão a recebeu com alegria, reconhecendo-a como parte dele mesmo. Ambos viviam em perfeita harmonia com Deus e com toda a criação, sem dor, sem sofrimento e sem pecado. Porém, um dia, a serpente, Satanás disfarçado, enganou Eva, dizendo que, se comesse do fruto proibido, se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva comeu e deu a Adão, que também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus, sentindo vergonha e medo. Tentaram cobrir-se com folhas de figueira e se esconderam de Deus. Deus os chamou e perguntou: onde estás, Adão? Adão tentou se justificar culpando Eva, e Eva culpou a serpente. Como consequência da desobediência, a serpente foi amaldiçoada a rastejar e ser inimiga da descendência da mulher. Eva teria dores intensas no parto e estaria sujeita ao marido. Adão teria que trabalhar arduamente para obter sustento da terra, que agora produziria espinhos e ervas daninhas. A morte física e espiritual entrou no mundo. Deus, em sua misericórdia, fez vestimentas de peles para Adão e Eva, mostrando que um sacrifício era necessário para cobrir o pecado. Então, ele os expulsou do Éden e colocou querubins com uma espada flamejante para impedir o acesso à árvore da vida, para que não comessem dela e vivessem eternamente em pecado. A vida após o Éden fora do Éden, Adão e Eva começaram uma nova vida. Ele teve que trabalhar na terra árida e viver em um mundo marcado pela dor e sofrimento. Eles tiveram filhos, entre eles Caim, Abel e Sete. A vida fora do Éden era extremamente difícil. O solo que antes era fértil e fornecia alimento abundantemente, agora exigia trabalho árduo. Adão passou a experimentar o cansaço, as dores e as dificuldades da vida terrena. A fome, a sede e as intempéries
eram uma constante, e ele teve que aprender a construir abrigos e a desenvolver técnicas de plantio e colheita. Eva, por sua vez, sofreu com as dores do parto ao dar à luz seus filhos, sentindo as consequências da maldição sobre a humanidade. Adão teve que ensinar seus filhos a trabalhar a terra, a caçar e a buscar refúgio contra os perigos do mundo. Ele lhes contava sobre o Éden, sobre a presença de Deus e sobre o erro que cometeram. Sua dor era profunda ao ver a distância entre a humanidade e o Criador aumentando com o tempo. Adão viveu para ver seus filhos crescerem e testemunhou a primeira grande tragédia humana quando Caim matou Abel. Esse assassinato foi um dos momentos mais dolorosos de sua existência. Adão sentiu o peso do pecado em sua plenitude e lamentou profundamente a corrupção que já se manifestava na humanidade. Ele e Eva buscaram consolo em Deus e continuaram a ensinar sua descendência sobre a necessidade de seguir os caminhos do Criador. Com o passar dos anos, Adão viu sua família se multiplicar e se espalhar pela terra. A cada nova geração, ele compartilhava as histórias do Éden, advertia sobre o perigo do pecado e falava sobre a promessa de Deus de enviar um Redentor. No entanto, ele também via muitos de seus descendentes se afastando da verdade e vivendo em desobediência, o que lhe causava grande tristeza. Adão envelheceu e, com o tempo, começou a sentir os efeitos da mortalidade que antes não conhecia. Seu corpo se tornava fraco. Os anos de trabalho árduo pesavam sobre ele, e ele compreendia que sua hora se aproximava. Rodeado por seus filhos e netos, ele transmitiu suas últimas palavras, relembrando a grandeza de Deus e a promessa de redenção, que um dia viria. Quando Adão finalmente faleceu, aos 930 anos, foi sepultado por sua família. Seu corpo retornou ao pó, cumprindo a sentença divina. Porque és pó, e ao pó tornarás. Sua morte marcou o fim da primeira geração da humanidade e reforçou a certeza de que o pecado trazia consequências irreversíveis. Eva, já idosa, lamentou profundamente a morte de seu companheiro de vida. Ela o sepultou com seus filhos, e a história de Adão se tornou um testemunho vivo para as futuras gerações. Seus descendentes continuaram a se espalhar pela terra, e o mundo que ele ajudou a povoar se tornaria palco da grande narrativa de redenção preparada por Deus. O legado de Adão, a história de Adão, não termina com sua morte. Sua descendência continuou a se multiplicar, gerando grandes nações. Enquanto muitos se afastaram de Deus, outros permaneceram fiéis, preservando o conhecimento do Criador, até que séculos depois viesse Jesus Cristo, o segundo Adão, para restaurar a comunhão entre Deus e os homens. O legado de Adão está na própria existência da humanidade e no plano divino de redenção que se desenrolou ao longo da história. Através dele, aprendemos sobre as consequências do pecado, mas também sobre a graça e a misericórdia de Deus, que nunca abandona sua criação. Após a morte de Adão, sua família e descendência continuaram a se multiplicar e a espalhar-se pela terra. A história de Adão foi contada por gerações, servindo como um alerta sobre as consequências da desobediência e o preço do pecado. Eva, agora viúva e idosa, permaneceu junto de seus filhos e netos, transmitindo os ensinamentos que ela e Adão receberam no Éden. A lembrança do jardim perfeito e da comunhão direta com Deus nunca deixou de estar presente em sua mente. Com o tempo, ela também faleceu, e sua descendência a sepultou ao lado de Adão. Os filhos de Adão e Eva se multiplicaram e formaram clãs e tribos. Caim, condenado a vagar pelo mundo após assassinar Abel, foi para a terra de Nod, onde construiu uma cidade e teve descendentes que se tornaram grandes artífices e músicos, mas muitos também se afastaram dos caminhos de Deus. Já Sete, filho que Deus concedeu a Adão e Eva após a perda de Abel, gerou uma linhagem que permaneceu fiel ao Criador, culminando no nascimento de Enos, em cuja época os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Com o passar dos séculos, os descendentes de Adão se espalharam pela terra, desenvolvendo habilidades e conhecimentos que lhes permitiram construir comunidades, cultivar a terra e domesticar animais.
Alguns seguiam a orientação dos ensinamentos deixados por Adão e seus descendentes fiéis, enquanto outros se entregavam à corrupção e violência. Entre os descendentes de Sete, destacou-se Enoque, um homem que andou com Deus de forma tão íntima que foi levado por ele sem ver a morte. Seu exemplo contrastava com a degeneração da humanidade, que, afastando-se cada vez mais do Criador, caminhava para a perversidade. Com o tempo, a terra encheu-se de violência e pecado. A corrupção entre os homens se espalhou, e os ensinamentos de Adão foram esquecidos por muitos. Foi nesse contexto que Deus chamou Noé, um dos descendentes fiéis de Adão, para construir a arca e preservar a humanidade e os animais do iminente dilúvio. A linhagem de Adão, marcada pela promessa de redenção, encontrou continuidade em Noé, que manteve a esperança de restauração. Assim, a história de Adão não terminou com sua morte, mas permaneceu viva através de seus descendentes. Seu legado, misto de queda e esperança, ecoou ao longo dos tempos até a vinda de Jesus Cristo, o segundo Adão, que trouxe a verdadeira redenção e restaurou a comunhão entre Deus e a humanidade. Adão foi o primeiro homem, o ancestral de todos, cujo erro trouxe a necessidade de um Salvador, mas cujo testemunho também serviu para mostrar o amor e a misericórdia do Criador para com sua criação.